Boa noite. Vamos ao café com a palavra e Jesus. No último vídeo nós falamos exclusivamente da ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Cristo foi importante, para a nossa ressurreição. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele foi o primeiro dos que dormem. Sem Jesus não haveria então ressurreição, porque se Cristo não ressuscitasse, diz lá em Coríntios 15, se ele não ressuscitasse, não haveria ressurreição, mas efetivamente ele ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. Então Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar para trazer também ressurreições para a vida. Então, há uma grande ressurreição para a vida. A Bíblia chama de primeira ressurreição. Jesus encabeçou essa ressurreição, mas após Jesus vem então a sua igreja. Então, o passo seguinte é Jesus ressuscitar a sua igreja. Mas quando Jesus vai ressuscitar a sua igreja? No arrebatamento. Então, o arrebatamento é, digamos assim, um passo seguinte que acontecerá na terra. Digamos assim, uma esperança grandiosa da terra. Há muitos que falam, que pregam o arrebatamento como se fosse algo juntamente com a volta de Cristo, mas a Bíblia fala em dois eventos bem distintos. Mas depois nós podemos falar até de arrebatamento, porque o ponto hoje seria ressurreição. Eu estou tocando apenas no assunto para saber que a ressurreição da igreja acontecerá quando a igreja for arrebatada. Gostaria de conferir com vocês aqui 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Vamos acompanhar lendo. Diz assim, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como quem não tem esperança. Os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, a ressurreição nos traz para nós uma esperança, diferente daqueles que não têm esperança. Os que em Jesus morrem, está se referindo aos que morreram em Cristo, sendo o corpo de Cristo, Então Deus os tornará a trazer com ele. O 15 diz assim, pela palavra do Senhor, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Interessante que Paulo, ele tinha a expectativa, de que o arrebatamento e a ressurreição dos mortos aconteceria logo no primeiro século. E tanto assim que ele até já incluía, ele tinha a expectativa que ele seria arrebatado. Quando ele diz assim, nós,
os que ficarmos vivos. Para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Ou seja, a preferência é para os que já morreram em Cristo. Mas a igreja viva, ela espera um pouquinho só, né? Mas fração, é um piscar de olhos, como diz, né? Então os mortos, eles terão a preferência, porque eles ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos, ou seja, a igreja viva, ela será transformada num abrir e fechar de olhos e todos irão juntos a encontrar o Senhor nos ares. Então é questão de momentos. A igreja viva será transformada. Isso quer dizer que é como se ela morresse e ressuscitasse simultaneamente. É porque os corpos, eles serão ressuscitados em corpos incorruptíveis. Então, os vivos serão transformados instantaneamente também em corpos incorruptíveis. Ou seja, eles morrerão e ressuscitarão de uma forma instantânea. E todos se encontrarão, os que estavam mortos e os vivos, e serão então sugados por Jesus, que está a uma altura nas nuvens, esperando por todos. Agora nós temos também outro versículo, né, que fala do mesmo assunto. Aliás, são vários versículos, né, mas nós não podemos falar de todos agora. Mas eu queria evidenciar 1 Coríntios 15, 52, que diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, casando com os versículos que eu li lá em 1 Tessalonicenses. Esse versículo está em 1 Coríntios 15, 52. Então esse é o segundo grupo, é a igreja do Senhor a ser ressuscitada. Nós estamos falando de ressurreição. Agora temos também o terceiro grupo. Então a primeira grande ressurreição é realmente a ressurreição da igreja, digamos assim, um grande número mesmo de salvos, né? Todos eles serão, então, os mortos e a igreja viva, por isso que chama a primeira grande ressurreição. Mas nós vemos aí que a seguir tem as ressurreições de grupos menores, né? No caso aqui, as duas testemunhas, quando elas serão ressuscitadas na metade da tribulação. O período tribulacional que se levantará sobre a terra, ela durará 7 anos. Sendo que os primeiros 3 anos e meio são anos até de bonança, né? De grande expectativa, né? Na terra, né? Pela promessa, e aí vem a promessa do homem iníquo que se levantará na terra, né? Uma promessa de recuperação, por exemplo, da economia, né, mundial. Mas nós falaremos mais da grande tribulação de forma mais específica. Mas eu quero ler com vocês Apocalipse 11, do versículo 6, 7 e 10 e 11. Eu vou ler inteiramente os 6 e os 7, mas os 10 e 11 eu vou apenas falar, né, um pouco. O versículo 6 diz assim: estes têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia,
tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra quantas vezes quiser. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os matará. O 10 e o 11 fala que a besta, né, matará as duas testemunhas e ela exporá, né? Os amigos do anticristo, então, exporão os corpos das duas testemunhas, como se fosse assim um troféu, né? E eles exporá, fica lá exposto por 3 dias na praça, lá em Jerusalém, né? E enquanto isso, eles perguntaram até presente entre si, né? Uma espécie de comemoração, como se tivesse tido uma vitória. Mas a palavra diz que depois daqueles 3 dias de plena exposição, né? Entra nas testemunhas um espírito de vida da parte de Deus e elas serão arrebatadas. Então isso quer dizer que elas serão ressuscitadas e arrebatadas também, tal qual a igreja, né? Quem são essas duas testemunhas? São 2 homens que Deus levantará, né? Nesse período tribulacional, na primeira parte da grande tribulação. Então eles pregarão o evangelho de forma intensa e poderosa, né? Muita gente diz assim que a volta de Cristo demorará muito, porque o evangelho será pregado a toda criatura. A volta de Cristo certamente que sim, mas o arrebatamento ela não tem sinais precedentes. Mesmo porque não é a igreja que complementará a evangelização na terra, porque vai ter pessoas especiais para fazer isso no período tribulacional. Vai então haver salvação na grande? Vai, sim, a Bíblia fala que vai. A igreja será retirada da terra, mas não o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele ficará na terra para salvar ainda muita gente, né? Então, a terceira, digamos assim, o terceiro grupo a serem ressuscitados são as duas testemunhas, quando na metade da grande tribulação. Vamos em frente. Bem, a Bíblia fala também nos mártires da grande tribulação e nos santos da antiga aliança. Vai haver ressurreição também desses 2 grupos. Quando é que vai se dar essas ressurreições? No fim do período tribulacional, ou seja, depois do 7º ano de tribulação, então, acontecerá então a ressurreição para a vida também desses grupos. Os santos da antiga aliança e os mártires da grande tribulação. Apocalipse 24 diz o seguinte: e vi as almas daqueles que foram decolados pelo testemunho de Jesus e não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, e reinaram com Cristo 1000 anos. Então, os mártires serão ressuscitados aqui, no final da grande tribulação.
E os santos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, né? Havia então já uma expectativa dos santos da Antiga Aliança de ressuscitarem e reinar também com Cristo. Quem expressa bem isso é Daniel. Em Daniel 12:13 diz assim: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então, e Daniel, você sabe que ele profetizou de uma forma mais clara sobre a grande tribulação, né? E no fim houve uma profecia, né? Dada a ele mesmo, dando esta promessa de que o próprio Daniel ressuscitaria e a herança dele, né? Ou seja, os santos da antiga aliança. Então, nós chegamos aqui ao fim, né, do assunto que fala sobre ressurreições. Então, que Deus possa abençoar todos. Eu agradeço, então, a assistência de vocês, né, em querer estar acompanhando, né, esses vídeos que falam do período escatológico. E nós finalizamos assim as ressurreições. E continue conosco, porque nós vamos continuar falando sobre o período escatológico, né? Vamos falar da grande tribulação especificamente, né? Vamos falar também do tribunal de Cristo e milênio. Fique atento. Um beijo no coração.